Olá, queridos, graça e paz do Senhor Jesus. Deus abençoe a todos mais uma vez nesse nosso estudo bíblico aqui da nossa Missão Batista de Motas, Teresópolis, Rio de Janeiro. A alegria que nós temos de compartilhar desses estudos aqui em nosso canal, não só com os membros da nossa Missão de Motas, mas amigos de outras igrejas, outras denominações, gente no interior, na cidade, no Brasil e até no mundo inteiro, participando com a gente. A gente recebe mensagens de pessoas fora do estado que têm acompanhado nossos estudos. Uma alegria muito grande ter todos vocês aqui. E a notícia de hoje é que nós estamos terminando as parábolas de Jesus. Aliás, são muitas. Nós reservamos aqui algumas delas, Nós estamos na 17ª lição, São 17 parábolas que nós estudamos aqui. Algumas começou lá na igreja, depois, assim que começou a pandemia, começamos a fazer aqui através do nosso canal, Então, que Deus abençoe você que participou de todos esses estudos. Você pode compartilhar com alguém, você pode dividir essa palavra com alguém. Isso será uma alegria para o nosso coração. Muito bom ter vocês aqui estudando a palavra de Deus. Nós temos estudado na revista do trimestre, a revista Parábolas de Jesus, da editora cristã evangélica, série Vida em Cristo, São estudos maravilhosos, nós temos nos baseado por aqui, por esta revista, e também pela palavra de Deus, a Bíblia Sagrada, que é a nossa maior fonte de referência para estudo da palavra, Que Deus nos abençoe mais uma vez. Nós temos a alegria de compartilhar com vocês hoje sobre a palavra do fariseu e publicano, que está relatada no capítulo de 18, de 9 a 14, do Evangelho de Lucas, e nós vamos ler assim com vocês, olha. E disse também esta parábola a uns que confiavam em si mesmo, crendo que eram justos e desprezavam os outros. 2 homens subiram ao templo a orar, um fariseu e outro publicano. O fariseu, estando em pé, orava consigo desta maneira: Ó Deus, graças te dou porque não sou como os demais homens, roubadores, injustos e adúlteros, nem ainda como este publicano. Jejuo 2 vezes na semana e dou os dízimos de tudo quanto possuo. O publicano, porém, estando em pé, de longe nem ainda queria levantar os olhos ao céu, mas batia no peito, dizendo: Ó Deus, tem misericórdia de mim, pecador. Digo-vos que esse desceu justificado para a sua casa, e não aquele, porque qualquer que a si mesmo se exalta, será humilhado, e qualquer que a si mesmo se humilha, será exaltado. Queridos, esse é o texto que vai nos abençoar e vai confrontar outra vez a nossa vida cristã, o nosso coração, a sua vida com Deus, certamente. É assim, a palavra de Deus nos confronta, nos direciona, nos disciplina, nos abençoa de todas as formas, Disciplinando, corrigindo, orientando, consolando, E é assim que é a palavra do Senhor. Quando Jesus esteve aqui nesta terra, querido, Jesus condenou, se eu posso dizer assim, com certeza. Jesus, ele condenou, não só condenou, mas ele também censurou a hipocrisia e a incredulidade dos fariseus. Em seu tempo de ministério, Jesus estava em confronto com esses homens, ou esses homens estavam em confronto com Jesus, tentando apanhar Jesus em alguns erros, e tentando apanhar Jesus em erros, e assim não puderam fazer. E Jesus, então, ele condena, ele censura a hipocrisia desses homens. Lucas, no capítulo de número 11, de 34 a 59, Lucas 11, de 34 a 59, você vai ver Jesus censurando os fariseus e censurando os escribas, mostrando para eles onde eles estavam errando e como eles se comportavam, como eles agiam. Jesus vai descrever os fariseus como devedores falidos. Ai de vós, Jesus diz para ele, que desprezam o juízo e o amor de Deus. Vocês estão desprezando o juízo e o amor de Deus. Vocês querem ser os primeiros a sentar nos primeiros bancos das sinagogas. Vocês são orgulhosos, Vocês ignoram o próximo. Então Jesus constantemente estava em confronto com esses homens. Vocês acreditam que estão certos e que são melhores do que outros, e às vezes até mais certos do que Jesus. Então Jesus
para ensinar os seus discípulos, ele vai contar essa parábola dos fariseus, do publicano. Jesus ele usa essa palavra para falar de oração, para falar de caráter, para falar de conduta, e nós vamos ver isso aqui também para falar de dependência do Senhor. Salmo de número 40, versículo número 1, mas eu esperei confiantemente pelo Senhor e ele se inclinou para mim e ouviu quando clamei por socorro. Então, oração é uma conversa com aquele que pode tudo. Oração é uma conversa com Deus, oração é uma conversa com o Todo-Poderoso, né? E esse ensino aqui, ele está realmente baseado, né, em cima de duas orações que foram feitas por homens diferentes. Nós vamos ver aqui, o fariseu e o publicano. Hoje, então, é dia de confronto com a palavra, hoje é dia de meditação. Você vai ser desafiado a ser franco e a ser transparente na presença do Senhor, né? Esta é a única maneira que você tem, que eu tenho, da gente conseguir o que se busca da parte de Deus, sendo sincero, sendo transparente, abrindo nosso coração para o Senhor. O fariseu, ele estava enganado a respeito da oração. Por quê? Porque ele orava a si mesmo, né? Ele orava a si mesmo. Se você olhar o capítulo 18, versículo de número 11, o fariseu estando em pé, orava consigo desta maneira: ó Deus, dou graças te dou a Deus, porque não sou como os demais homens, né? Olha que um homem se exaltando, orando a si mesmo. Eu não sou como aqueles outros homens, ou como alguns homens. Então, aqui nós temos uma lição tremenda para o nosso coração, a importância de uma vida sem falsidade na presença de Jesus, na presença do Senhor, transparência na presença dele, né? Viver uma vida devocional intensa, uma vida de oração, mas sem máscara, sem falsidade, sem hipocrisia. Nunca, jamais se achar melhor do que os outros ou do que outro, porque tem acesso livre ao Pai em oração, ou porque tem algum estudo, enfim, porque tem algum outro cargo, se achar melhor do que o outro. Então, é isso que nós vamos pensar aqui hoje, é isso que nós vamos estudar aqui hoje, dentro desse contexto dessa parábola. A verdade é essa: o fariseu, ele acreditava ser aceito por Deus em função do que ele fazia, até mesmo daquilo que ele deixava de fazer, né? Os judeus, eles jejuavam uma vez por ano. Levítico, no capítulo 16, versículo 29, vai registrar isso. Ele jejuava uma vez por ano, mas o fariseu, ele jejuava 2 vezes por semana, e ele dava dízimo até das ervazinhas que nasciam no seu quintal ou no seu jardim. E ele fazia isso cumprindo um propósito da religião, não era algo do profundo do seu coração, mas era algo de cumprir a lei, e por isso ele se achava melhor do que outros, ou do que os outros. Então, confiar no homem, nos próprios méritos, tem sido, queridos, a pedra de tropeço em muitas gerações. Confiar em homem, a Bíblia diz: maldito é um homem que confia no homem. Confiar no homem mais do que a confiança em Deus. Colocar o homem, às vezes, em primeiro plano. Então, tem sido pedra de tropeço na vida de muita geração. De muitas gerações, desculpem, muitas. Tem sido pedra de tropeço. Achar-se justo aos próprios olhos. Vejam, a ponto de se colocar como juiz, que vê e condena o erro dos outros e às vezes não olha para o erro próprio, sem perceber ou reconhecer a trave que está nos seus próprios olhos, como diz a palavra. Quando isso acontece na vida de alguém, quando se coloca melhor do que o outro, quando começa a apontar o erro do outro, quando começa a condenar o erro do outro e não reconhecer os seus próprios, aqui uma pessoa procedendo dessa forma está caminhando para o fracasso, está caminhando para a reprovação do Senhor e para a perdição. Então nós vamos ver isso. No decorrer do ministério de Jesus aqui nessa terra, os fariseus eram os que mais vestiam essa máscara de santidade. Se achavam melhor do que outros. Achavam que tinham que ter os primeiros lugares na sinagoga. Então, Jesus caminhou nessa terra, esteve ensinando, curando, salvando, e nessa jornada dele aqui nessa terra, ele vai se deparar com esses fariseus que vestiam máscara de santidade. Eles confiavam que, pelo fato de serem descendentes de Abraão, de serem depositários da lei, e de seguir a lei à risca, né, em todos os preceitos, todas as tradições judaicas,
que porque eles faziam isso, a salvação para eles estava garantida, porque eles seguiam tudo na risca, faziam tudo conforme mandava a lei, né? Todas as tradições da lei judaica, que eles achavam que eles tinham um lugar de destaque, ou precisavam ter um lugar de destaque, que eram melhores, que a salvação deles estavam garantida. Eles honravam a si mesmo, né? Eles buscavam méritos para eles, colocavam mérito neles mesmos, honravam a si mesmos e desprezavam aqueles que agiam de forma diferente, né? Que agiam de forma diferente. Vejam, foi em função desse tipo de comportamento que Jesus vai então apresentar a parábola do fariseu e do publicano. Esse comportamento arrogante, esse comportamento egoísta do fariseu, né, é que vai fazer com que Jesus fale sobre essa palavra. Então, a verdade é essa: o fariseu acreditava que o publicano era o grande pecador. E aí, no final da história, você vai ver que o publicano ele volta para casa justificado por Deus e o fariseu satisfeito com ele mesmo. Nós vamos pensar sobre isso. Eu quero te convidar a entrar nessa cena, eu quero convidar você a viver essa história, né? Entrar nessa história, viver essa história de tal forma que você aprenda aqui uma grande lição, e eu também. Onde tudo isto aconteceu, querido? O local dessa licitação, no templo em Jerusalém. Foi ali, né, onde eram celebrados cultos públicos diariamente, né, e esses cultos eram realizados com o propósito de buscar remissão dos pecados, com o propósito de buscar a Deus, né, e realizar ali sacrifícios. Então o templo também era usado para adoração pessoal a Deus, naquele lugar ali, celebração e adoração ao Deus de Israel. Bem, quem são os personagens da história? Não é? Quem são os personagens da história? Nós estamos falando de um fariseu, nós estamos falando de um publicano, e nós estamos falando do templo em Jerusalém, o lugar que aconteceu essa ilustração no templo de Jerusalém. Quem são esses dois homens? Há dois homens aqui, né? A ilustração usada por Jesus mostra dois homens que foram ao templo orar. Foram ao templo orar, homens diferentes, com convicções diferentes, publicano e fariseu. Então, as portas do templo elas estavam abertas, né? Tanto para fariseu quanto para publicano. Isso aqui nos ensina algo interessante, né? É que Deus valoriza todos, Deus se importa com todos, mas Ele deseja que tenhamos atitudes corretas em sua presença. A porta do templo estava aberta, qualquer pessoa podia entrar, porém as atitudes de cada pessoa que entrava deveriam agradar ao Senhor, deveriam ser corretas diante do Senhor. Então nós estamos aqui diante de uma situação, diante de uma cena, e a gente precisa estar atento, totalmente atento a essa reflexão e esse ensino. Sua forma de orar, escute isso, sua forma de orar, sua forma de adorar, ela pode ser falsa, mentirosa e hipócrita aos olhos de Deus. Essa é uma afirmação de uma interpretação que nós tiramos desse texto aqui. Sua forma de orar pode ser. Sua forma de orar e de adorar pode ser mentirosa aos olhos de Deus. Vamos olhar a situação do fariseu. Eu disse que tem dois homens aqui. O fariseu era um homem que se julgava perfeito, que se julgava piedoso, quando na verdade era cheio de defeitos. Mateus 23, de 2 a 7, vai relatar isso. Lucas 16, 14, 15, quer ver? Lucas 16, 14, 15 vai dizer assim, autoridade da lei, ó. E os fariseus que eram avarentos ouviam todas as coisas e zombavam dele. E disse-lhe, vós sois o que vos justificais a vós mesmo diante dos homens, mas Deus conhece o vosso coração, porque o que entre os homens é elevado, perante Deus é abominação. Você está vendo aqui? Eles se achavam os tais, né? Mas eram cheios de defeito. Nós acabamos de ler. Eles gostavam de orar em praça pública, né? Com o objetivo, com o fim de ser visto pelos homens. Eles queriam ser vistos. Uma linguagem bem popular, queriam holofotes, queriam plateias, queriam ser vistos, então oravam em praça pública com essa intenção. A intenção não era cuidar de alguém ou abençoar alguém, porque a gente pode orar com uma pessoa
na estrada, na esquina, aí no interior, constantemente eu faço isso, às vezes na lavoura, às vezes na beira de uma rua, enfim, até dentro de um mercado, mas vai a intenção do seu coração e o Senhor conhece. Não há problema de fazer isso, mas a intenção deles de orar em praça pública era ser visto pelos homens, mostrar que eles eram melhor do que os outros. Isso aí fazia parte das crendices farisaicas, né? da religiosidade, né? E também a ideia de que o pecado de alguém podia ser transmitido a outros pelo simples fato de tocar na roupa de uma pessoa. Então eles acreditavam que o pecado de uma pessoa podia ser transmitido se tocasse na roupa de uma pessoa. Então assim, essas pessoas que segundo eles não eram puras, estariam prejudicando as que eram puras, né, nas cerimônias que eles participavam. O fariseu consagrado podia ser então impuro se tocasse numa outra pessoa. Por esta razão, aquele religioso, né, esse do texto, ele prefere orar sozinho, separado dos demais adoradores, né, para prevenir-se do risco de encostar em alguém e ser contaminado ou ser impuro por aquela pessoa. Por isso ficavam sozinhos, por isso eles ficavam isolados, mas com medo de encostar em alguém, porque acreditava que o pecado de alguém poderia ser transmitido para eles e poderia causar alguma impureza a eles. Eles eram de fato religiosos, eram de fato orgulhosos, eram de fato vaidosos. E nas palavras de Jesus, também hipócritas, eles foram censurados, né, com a sua forma de ser. O outro homem do texto é o publicano. Quem era esse homem? Como é que ele estava no templo? Esse homem, por reconhecer seus defeitos, ele se torna perfeito aos olhos de Deus. Olha que coisa interessante. O que se acha perfeito, piedoso e melhor, o Senhor vai o censurar como defeituoso, como religioso, orgulhoso, vaidoso. Mas esse que reconhece como defeituoso, como pecador, ele vai se tornar perfeito aos olhos de Deus. Certamente nós vamos ter proveitos e ensinos aqui tremendo a observar de perto esses dois adoradores. Quem temos sido? É uma reflexão que nós precisamos, uma pergunta que nós precisamos responder, refletindo nessa hora. Quem temos sido? Fariseus ou publicanos? Quem somos nós? O que essa parábola de fato nos mostra, né? Nos mostra aqui também que o perdão e as mudanças estão à disposição de quem? De quem enxergam com nitidez o seu próprio pecado, com quem se arrepende, com quem se quebranta, com quem confessa os seus pecados diante do Senhor, com quem reconhece os seus erros. Então essa parábola, ela também vai ensinar isso, que há perdão para esses que estão propensos à mudança, se arrependendo, se convertendo dos seus maus caminhos. Guarda uma coisa no seu coração, querido. Deus aceita você como adorador, né? Nosso estudo nos orienta assim e ensina isso pra gente. Deus nos aceita como adorador, não pelas virtudes pessoais, méritos ou talentos que você tem. Pelo contrário, o prazer do Senhor está na sinceridade, em reconhecer o quanto você é incapaz de viver dentro da vontade dele por seu esforço próprio. O prazer do Senhor é ver quando você se quebranta diante dele, porque é um coração contrito e quebrantado, o Senhor não despreza. Então, quem temos sido? Fariseu ou publicano? Fariseus ou publicanos? Essa é uma reflexão para esta hora. A pergunta é, o que de fato serviu para revelar quem era o fariseu e quem era o publicano? Qual foi a chave ou a situação que pôde revelar quem era um e quem era o outro? As orações que foram feitas. Foram feitas duas orações no templo de Jerusalém. A oração do fariseu. Todos estavam ali na mesma condição, precisando do perdão dos pecados, precisando ser limpos. Todos estavam ali. Então a verdade é essa. Todos eram pecadores, arrependidos em busca de perdão. Todos adorando e agradecendo pelas misericórdias alcançadas. Todos, menos aquele fariseu. Aquele achava que não precisava de nada. Eu não sou como esses outros. Eu sou assim, eu sou desse jeito, eu faço isso, eu faço aquilo. Em outras palavras, eu não preciso. Ele não se julgava carente, nem pecador, nem pediu nada a Deus, nem clamou por sua própria vida. Aos seus olhos, ele era perfeito, ele era correto, ele era 100%,
e os demais é que estavam todos errados. Então a ideia do fariseu era exatamente essa. Ele estava ali para servir como referencial de todos que precisavam, né? Eu estou aqui como referência, olhe para mim que eu sou o cara certo. A proposta dele era estar ali para isso, não apenas orou a parte dos demais, como também o fez em alta voz, né? Ele não só orou no canto, não se juntou com outros adoradores, nem com o publicano, mas ele se retirou para um canto e orou não só isolado, não só no canto, mas em alta voz para que todos ouvissem o seu sermão, né? Ou a sua explicação em relação aos outros. Sua oração não era voltada para Deus, ele orava para si mesmo, né? Ele orava para si mesmo, não estava falando para o Senhor, ele estava dizendo quem ele era, e ele estava dizendo quem ele era para os outros, né? Para que os outros vissem que ele era alguém perfeito. Ele estava se elogiando, né? Elogiando por sua dedicação e buscando uma autopromoção. Eu sou assim, eu sou correto, os demais não. Ele se excedia em muitos os requisitos e até normas da lei. Muitos dos requisitos das normas da lei. A lei dizia que tinha que jejuar uma vez por ano e ele fazia isso 2 vezes por semana, né? Ele se achava de fato o cara. O fariseu se achava justo no direito de julgar os demais. Eu faço assim, eles não fazem. Por quê? Devido ao zelo extremo dele em seguir as tradições judaicas e as orientações da lei. Como eu disse, a lei de Moisés, ela determinava um jejum anual, né, no dia da expiação, está relatado em Levítico 25, 29, Números 39, 7, mas ele se gabava, né? Ele tirava onda por jejuar 2 vezes por semana, né? Em relação aos dízimos, né? Os dízimos foram estabelecidos inicialmente pensando em quê? No rebanho, no cereal, no vinho, no azeite. Levítico 27, 30 vai falar sobre isso. Números 18, 27, Deuteronômio também no capítulo 12, desculpem, né? Você pode com calma ir vendo todos esses textos depois também, que a questão do dízimo estava voltada para o rebanho, para o cereal, para o vinho, para o azeite, mas ele se colocava numa posição que ele dizia assim, eu dou dízimo até do tempero que eu estou colhendo no meu jardim, ou à volta da minha casa. Então, na prática, ele se achava acima da média, como alguns costumam dizer aí na linguagem do futebol, em outro patamar, acima da média. Não sou como os demais homens, dizia o fariseu. Então, ao citar os pecados de avareza, de desonestidade, de imoralidade, no versículo de número 11, olha, o fariseu estando em pé orava consigo desta maneira: ó Deus, graças te dou porque eu não sou como os demais homens, roubadores, injustos, adúlteros, nem ainda como este publicano. Quando ele fala isso com os demais homens, demais adoradores, mas ele estava